Convenção geral, por favor, pastor, fique de pé. Pastor Márcio também é aluno da nossa FAICAD. Uma salva de palmas também desse nosso representante da Convenção geral. Nesse momento, vamos ouvir o ex-aluno Adalberto do Carmo Teles. Senhor diretor, todos os professores, coordenador do curso de teologia, professores e todos os alunos aqui, a paz do Senhor, boa noite. Eu sou Adalberto do Carmo Teles, estou como pastor na Assembleia de Deus em Auma, mais precisamente ali no Complexo do Alemão, acompanhado pela minha esposa, Sheila, sou casado há 18 anos, e tudo começou em 2013, no caso 2012 para 2013, quando minha esposa disse que eu tinha que estudar, eu tinha que fazer alguma coisa, ou pedagogia, ou coisa parecida, e entrei no site da FAICAD, e estavam abertas inscrições para o curso de teologia, e eu falei, eu vou me inscrever, e paguei a inscrição lá, no curso de teologia pelo site, e agora, vindo aqui a caminho dessa cerimônia, minha esposa estava me lembrando, né, Adalberto? Quem te viu, né? Você juntando moeda de R$1 no cofre, e quebrou o cofre, pagou minha primeira prestação. A minha primeira prestação foi paga com moeda de R$1. Eu tinha juntado R$600 em moeda naquele cofre. E ali começava um sonho a ser realizado. Então eu sou membro da Assembleia de Deus desde a minha eternidade, e lembro que na época Deus tinha dito que era para mim voltar a estudar, que Ele ia me usar nos meus estudos. E comecei minha trajetória, voltei a estudar o primeiro grau, fazer todos os ensinos necessários, e aí aconteceu lá na nossa igreja na época, todos deixarem o pastor, e eu tive que largar tudo para poder ajudar o pastor. Eu tinha sido o único obreiro, isso eu estava com 19 anos de idade, bem jovem, e depois eu parei, fiquei um bom tempo sem estudar, mas aí depois eu concluí os meus estudos, e vim para a FAICAD, estudar aqui na FAICAD. Então, houve os momentos muito difíceis, teve momentos que não foram fáceis, e acredito que para a maioria de vocês, a maior dificuldade não é nem tanto pagar, mas a dificuldade nem tanto estudar, mas às vezes pagar a mensalidade. Né? Às vezes temos outras coisas, e às vezes a gente não pode deixar de fazer as outras coisas, e a gente acaba deixando de pagar a faculdade. E eu fiquei quase 6 meses sem pagar a faculdade. Eu fiquei, meu Deus, como eu vou fazer? Ficava chorando, orando, clamando, junto com a minha esposa. E aí a gente recorremos à diretoria, e a diretoria me ajudou com uma bolsa para que eu pudesse continuar com os meus estudos. Aqui todos os professores que eu estudei são meus amigos, companheiros, que eu considero, os respeito, que me ajudaram nessa trajetória. E chegou um dia que eu ainda estava indefinido qual seria o meu trabalho para a conclusão do curso. E aí entra na nossa turma o professor Ezra para dar aula de grego. A primeira aula que o professor Ezra foi dar de grego para a gente, ele disse, olha, nós vamos falar aqui de grego, e a gente já começou falando de João, capítulo 1, né? E a reino, logos, caralho, aquilo que alguns de vocês já ouviram nosso mestre falando. E eu falei assim, olha, eu tenho que fazer mais do que o que ele fez. Ele vai até o versículo 3 de cor, então eu vou ler até o versículo 4. Aí eu comecei a estudar, ler o grego, e ia até o versículo 4, não, por aí. Aí fui para a genealogia de Jesus, comecei a memorizar também de cor. Bíblios Guinésios, Jesus Cristo, Rio, David, Rio, Abraão, Geresiton, Isaac, Geresiton, Jacob, Geresiton, Yuda, Tusa, Delfus, e assim fui memorizando. Paulo, os apóstolos de Jesus Cristo, Cai Timóteo, Adelfós, Caris Rimim, tu patróis, Irene, paz da parte do Senhor, como diz o texto, e fui memorizando. E aí eu comecei a dizer para o mestre, já sei o que eu quero, quero escrever um livro também e quero trabalhar a questão. E ele disse, olha, trabalha a epístola de Filipenses. E aí eu percebi que na epístola de Filipenses tem a questão
da alegria. Todos os capítulos de Filipenses têm a palavra alegria, ou no substantivo ou no verbo. E ele foi me orientando, foi me ajudando. As dificuldades eram muitas, é claro, mas a gente ia vencendo cada uma dessas etapas. A gente foi vencendo, foi vencendo. E quando chegou em 2016, eu falei com o professor Esther, eu falei, mestre, eu quero fazer a pós-graduação, e com a empolgação do grego, eu fui para o CLAC, do FRJ, fazer 3 anos de grego lá no CLAC. Eu estudei todo, fazia às vezes 8 matérias aqui na FAICAD, mais o grego no CLAC. Estudava o grego, então às vezes eu tinha um semestre que eram 9 matérias, incluindo a matéria do CLAC, e eu ainda não citei ao problema da minha esposa tem problema de saúde, e às vezes ela não dorme, a gente tinha que ficar acordado junto com ela, com o meu esposo, e às vezes tinha que vir para cá estudar também. Então todas essas intempéries, elas surgem na nossa trajetória como aluno de uma formação acadêmica. E aí eu conversei com ele que queria fazer a pós, mas não podia porque eu estava estudando aos sábados e passava às vezes no campo de futebol, todo mundo jogando bola. Eu falei, meu Deus, vou jogando bola, eu tenho que estudar. E ele disse para mim, a senhora, não faça a pós não, vai direto para o mestrado, do jeito que você é um aluno dedicado, faz o mestrado. Então eu conversei com outros professores, o professor Nelson mesmo, eu falei, professor Nelson, eu estou querendo fazer um mestrado de teologia bíblica, ele é a tua cara. Aí isso foi me dando força. E minha esposa junto comigo, aí fui comprando algumas bibliografias, as outras eu fui ganhando. Se você olhar lá no site da PUC, são 21 livros da bibliografia. E eu ganhei alguns, comprei outros, e fui pedindo, e fui ganhando. E aí no ano de 2016 eu comecei a ler toda aquela bibliografia. E foi colocado assim, eu sentia que havia uma expectativa muito grande para mim passar. E aí quando chegou no dia 22 de novembro, eu fui encarar aquela prova lá da PUC. Quando eu vi aquelas 4 perguntas, eu disse, meu Deus, eu não sei nada, e agora? E aí respondi do jeito que eu achava que tinha que responder. E quando saiu o resultado, eu tinha sido reprovado. Aí não tinha mais jeito, eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar na FAICAD com todos os professores, com aquela expectativa de que eu ia passar, porque eles me perguntavam, eu respondia, né, porque estava tudo na cabeça. Mas esse é um problema, às vezes, de alguns pentecostais, sabe falar, mas às vezes não sabe escrever. E eu falei, meu Deus, e agora como vai ser? E agora como vai ser? E aí, comecei a minha ansiedade. É verdade, mas tem que confessar. Tem que confessar. Isso é bom porque a gente ainda há tempo da gente melhorar em muita coisa, não é verdade? Nós estamos em evolução em muitas coisas. E eu fiquei tão ansioso, falei, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu fiquei reprovado. Fui para São Paulo, entrei em contato com o professor de São Paulo, fui lá na PUC de São Paulo, ele falou que ia me ajudar, eu comecei a trabalhar. Eu falei, meu Deus, e agora? E tinha os professores me ajudando para fazer o projeto, para poder passar na PUC de São Paulo, que eu fiquei muito nervoso, muito ansioso, falei, como é que vai ser? E aí eu entrei na PUC, comecei a estudar num projeto que tem lá, fiz grego, fiz hebraico, consegui amizade com professores. E quando chegou no meio do ano, voltei a estudar toda a bibliografia de novo. Para vocês terem uma ideia, eu escrevi 2 cadernos de 10 matérias. Fazendo um resumo de toda aquela bibliografia, eu escrevi 2 matérias. Falei, já que o ano passado eu deixei passar muita coisa em branco, esse ano eu não vou deixar de escapar nada. E aí tudo eu ia resumindo, para eu lembrar da prova do professor Luca. Quando vocês pegam o professor Luca, a prova começa 8 horas e tem alguns que vão até 7 horas da noite. E ele dizia para a gente, olha, essas provas são como modelo do mestrado. Isso vai corroborando, nos preparando para uma fase que exige mais dos nossos estudos. E aí chegou no dia da prova. Mas foram um ano de muita coisa, porque eu ainda continuava estudando o grego lá no CLAC. 7 horas da manhã eu estudava uma outra matéria na PUC, então eu acordava 4h30, saía, tinha uma 4h30, chegava lá na Gávea 6h40 da manhã, e quando dava 9 horas, acabava a aula, eu ficava de 9 horas até as 11 horas estudando o hebraico,
E o grego eu já estava estudando há 2 anos no CLAC, então estava já bem preparado para continuar os estudos lá no grego. E aí eu ficava até 5 horas da tarde, minha aula acabava 3 horas, eu ficava mais um pouco, depois vim embora. Então isso foi o ano todo. Mas dentro dessa trajetória do ano, muitos desânimos, muitas vontades de desistir. Às vezes eu saía daquela faculdade e dizia, meu Deus, eu vou largar tudo, eu vou parar, eu não quero mais, isso não vai dar para mim, como é que eu vou fazer tanta coisa na minha cabeça? Ele estudava grego no CLAC, estudava grego na PUC, estudava hebraico na PUC e estudava inglês para leitura lá no CLAC, porque tem que fazer uma prova de proficiência para poder passar para o mestrado, e ele estudava e chegou no dia da prova, aí já foi diferente do ano de 2016. Quando eu vejo aquelas 4 perguntas, eu disse, essa aqui eu sei, foi diferente. Então, o que eu quero dizer para os senhores foi, para isso que eu fui convidado aqui, para dar o meu testemunho. Não importa as dificuldades que vocês passam, não importa o que digam para vocês, não importa quais sejam as circunstâncias, não desistam. Permaneçam. Vão até o final. Porque o estudo vai te levar em lugares que você nem imagina. Vai te colocar numa posição que muitos querem, mas não vão conseguir. E hoje, meu nome está lá na lista de aprovado para o mestrado da PUC do Rio de Janeiro. Com 4 meses estudando inglês para leitura, eu peguei aquela prova de proficiência com 2 páginas de texto em inglês e consegui traduzir, com 4 meses só que eu tinha estudado inglês para leitura. Consegui traduzir aquela prova e também passei. Agora eu tenho que eliminar apenas o hebraico e assim continua a minha trajetória da minha vida acadêmica. Agradeço aos senhores que nos iluminam nesse caminho. Por isso nós somos alunos. Ainda estamos precisando de luz. E os senhores estão aí para isso. Para nos dar luz. Para nós alcançarmos os nossos objetivos. Todos os senhores são de muita importância na minha vida acadêmica. Agradeço a Deus pela minha esposa, que contribuiu. E mesmo em muitos momentos onde nós ficávamos acordados a noite toda, mas ficávamos com um propósito de que esse sonho deveria ser e precisaria ser concluído. Hoje eu quero agradecer a Deus. A última vez que eu falei aqui, eu fui o juramentista da minha turma. E hoje eu estou aqui como um testemunho para dizer para vocês, vale a pena não dormir para estudar. Vale a pena o sacrifício. Porque quando você chegar aqui, pegar o seu cabelo e jogar para o alto, você vai dizer assim, eu consegui. E hoje eu agradeço a Deus pela FAICAD, porque a FAICAD foi responsável para a concretização desse sonho na minha vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos iniciar então a nossa aula magna com o professor, pastor Israel de Araújo, que é o diretor